fluidos retirados da natureza. Aquele loiro de bigode ali ao centro, o que a gente dá para perceber pelo que lê no livro, é o médico responsável pelo setor de enfermagem. Cada setor tem o seu, vamos dizer, gerente, né? E os demais aí são trabalhadores do setor. Dá para reconhecer o trabalhador do setor de enfermagem porque ele cita que no jaleco deles tem 2 ampolas cruzadas sobre uma cruz, indicando que estão a serviço do Mestre Jesus. Sempre, né? E lá no fundo, Tonini e Marcos. O Marcos foi encarregado pelo Joel de levar o Tonini em todos os pontos do Centro Espírita, naquela palestra. Setor de esclarecimento. O próprio nome já diz, né? O que seria. São os obreiros responsáveis pelo auxílio através da intuição aos companheiros encarnados, durante os estudos doutrinários e palestras. Olha só que interessante. A gente sempre acha que a ideia surge na nossa mente, assim, de repente, naquela memória que a gente tem, e na verdade é um ceareiro do setor de esclarecimento, que vai lá, fuça na nossa caixinha de memória e retira o que a gente precisa naquele exato momento. As palavras, quando a gente está numa palestra, num estudo, as palavras parecem que fluem, a mente fica mais lúcida, as ideias fervilham na mente, tudo obra deles. A gente praticamente não tem mérito nenhum. Eles auxiliam no atendimento fraterno, sempre, seja o atendimento fraterno da casa dos encarnados, seja no atendimento fraterno dos desencarnados. E tem também o setor de comunicação, que são os trabalhadores responsáveis pelas informações que giram em todo o centro espírita no âmbito dos desencarnados. Tudo quanto é informação é eles que recolhem. E são também atividades externas, são deles, quando necessário. A gente vai ver mais para frente o que é essa atividade externa que eles fazem. Espera aí, durante a palestra pública tem atividade externa? Tem. E o Tonini observa o uso de grande quantidade de aparelhagem, inclusive uma grande tela luminescente fixada no salão de reuniões. A gente um pouquinho antes estava conversando sobre isso, né, Aura? A quantidade de equipamentos que o plano espiritual usa e a gente desconhece. Quando André Luiz desencarnou, fazia pouco tempo que ele estava no nosso lar, ele já tinha laptop. E laptop quantos anos tem? Não deve ter 10 anos. E quantos anos que André Luiz já não desencarnou? Da época, da década de 50, se eu não me engano, né? Tá aí os equipamentos. São equipamentos do setor de comunicação, equipamentos do setor de vigilância. Tem ali um vigilante com um fone de ouvido ali e um microfone. Tem equipamentos que verificam a áurea das pessoas presentes para saber se ela tem méritos e deméritos a receber as cirurgias que nós falamos antes. Tudo isso. E a telona lá, que daqui para frente a gente, um pouquinho mais na frente, a gente vai ver o que é aquela telona lá. Outros esclarecimentos. Alguns pontos importantes para a gente saber. Tudo pronto para o início das tarefas quando o encarnado abre o portão da instituição. Ou seja, é quando a Áurea chegou hoje aqui, né, para abrir a casa espírita para nós. Então acontece isso aí, ó. O Tonini indaga. Isso é importante a gente saber. As tarefas são realizadas em todas as instituições espíritas? Essas mesmas tarefas? Não. Não são. Cada casa tem a sua particularidade. Cada casa tem os seus trabalhadores com sentimentos diferentes, informações diferentes, crescimento diferente, né? Então, os trabalhos mudam, os setores mudam, muita coisa muda. Mas o importante é saber que o auxílio do Mestre Jesus sempre está presente. Sempre. Desde que tenhamos bom coração. O Marcos, sempre solícito,
Ele responde que não, é o que eu respondi antes. Cada agremiação tem sua particularidade. E não esquecer que esses detalhes que nós estamos vendo é de um centro espírita. Mas também acontece na igreja católica, também acontece na igreja evangélica, na protestante, no hinduísmo, no taoísmo, budismo, em todo o ismo que a gente conhece, né? Qualquer religião que seja, tem esses trabalhos. Inclusive naquelas que são voltadas ao mal. Ah, mas então esses trabalhos acontecem para o mal também? Não. Eles ficam no aguardo. Quando o coração se abre, dá aquela brecha, eles jogam alguma informação para que a pessoa volte para a luz. Saia das trevas. Essa é a bondade divina, né? Tá lá. O ceareiro que estava arrumando a mesa lá anteriormente, abrindo os portões. Quem dera que a nossa casa espírita fosse assim, cheio de gente na porta, aguardando abrir. Que delícia que vai ser. Abrir, nossa, que beleza. Um dia a gente chega lá, né? Olha. Se Deus quiser. A gente não pode desanimar, não, gente. Não pode desanimar. Serviço de seleção. Esse é um serviço interessante. Não é um setor específico, mas é muito importante. Grande movimentação de encarnados, mas também tem desencarnados. O setor de vigilância, ele faz a seleção dos irmãos desencarnados que pode adentrar na agremiação naquele instante, para aquela palestra. Porque muitos dirão Senhor, Senhor, mas poucos serão os escolhidos. São poucos que têm a permissão de entrar numa casa espírita. E um daqueles equipamentos que ele cita, né, são justamente equipamentos para verificar se o arrependimento do desencarnado é real, é de coração. Aí ele é convidado a entrar. Se ele só fala da boca para fora, esquece, não vai entrar. Então muitos que não se devotam ao melhoramento e construção de si mesmos, tentam a perturbação e investidas a casa. Um momento de distração nossa é o suficiente para um desses aí nos perturbar ou investir sobre a casa. Tá aí o halo de luz que foi falado um pouco antes. Ele envolve toda a casa espírita e só entra aqueles que são escolhidos. Então vamos lá, passar aqui um pouquinho. São os ceareiros da casa, setor de vigilância, que estão escolhendo quem pode entrar e quem não pode. Esse aqui está sendo barrado, esses dois estão sendo convidados a entrar. Muitos gritam, esbravejam, principalmente aqueles que acham que um